Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer mais um vídeo, agora um pouco diferente aí das rotinas que a gente tem postado aí no canal. Hoje eu vou postar aqui uma receita de pão caseiro feito na Air Fryer. Air Fryer é aquela maquininha fritadeira elétrica que é muito útil, né? Apesar de nesse tempo que nós estamos passando aí de energia muito cara, não é uma vantagem muito boa ficar usando todos os dias. Mas de vez em quando, para você fazer uma receita como essa que eu vou fazer aqui agora, é muito bacana, dá um resultado super legal, um pão caseiro quentinho na hora, saboroso, macio, só vocês fazendo aí mesmo, para vocês que têm Air Fryer, vai ser muito legal. Estou fazendo esse vídeo porque inclusive essa receita que eu peguei, foi pesquisando aí no YouTube e não achei um vídeo assim bem completinho com os pães igual eu vou fazer aqui. Essa receita rende 3 porções, ok? Vai fazer 3 pães, vão ficar bastante grandes. É uma receita bastante legal, prática de se fazer, não demora muito. Questão que vocês têm que fazer bem passo a passo para que dá o resultado que a gente está propondo aqui, ok? Já fiz várias vezes, vários tipos de pães, inclusive pão integral, broa de milho, assim por diante. O que nós vamos precisar para fazer essa receita? Primeiramente nós vamos precisar, lógico, de uma Air Fryer, ok? Dependente aí da marca que você tiver. Nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, de 3 a 4 xícaras, ok? Vou colocar aí de 3 a 4, porque no decorrer do preparo você vai usar um pouquinho mais de farinha até deixar a massa no ponto. Então deixa aí reservado de 4 xícaras de farinha. Depois nós vamos fazer passo a passo. Açúcar, são 3 colheres de sopa de açúcar. Nesse caso aqui nós vamos usar açúcar mascavo. Nós vamos precisar de 1 colher de chá de sal e 2 colheres de chá de fermento seco, que é aquele fermento granular. Ou você pode usar 3 colheres de chá do fermento biológico fresco, tudo bem? Nessa receita eu vou usar o fermento biológico granulado. 1 colher de sopa de manteiga e 250 ml de água morna para quente, não morna para fria, ok? Porque isso vai reagir melhor a parte quando nós formos fazer a preparação da massa, tudo bem? Então vamos lá, passo a passo aqui como nós vamos fazer essa massa para desenvolver essa receita do pão. Então vamos ao preparo da massa. Então eu tenho um pré-preparo aqui que eu faço, que eu deixo a farinha reagir com o açúcar, o fermento e o sal. Vou deixar aqui para uns 10 minutos essa mistura de uma xícara de farinha, ok? Para a gente fazer o processo da pré-preparo da massa. Nesse pré-preparo eu vou utilizar, eu vou derreter a manteiga nos 250 ml de água quente. Depois que você esquentar, no processo que você estiver esquentando a água, você já pode deixar a manteiga dentro. A hora que ela estiver derretidinha, você vai fazer o teste colocando o dedo dentro da água, ok? Ele não pode queimar o seu dedo, você tem que colocar o dedo dentro da água e sentir que ele está bem quentinho, não para frio, mas para quente, tá? Que você possa resistir uns 5 segundos com o dedo dentro da água sem queimar. É o ponto ideal da água para derreter a manteiga e fazer o preparo junto com o fermento. Após a manteiga já ter derretido na água, eu vou colocar aqui as 2 colheres de fermento, 1 colher de sal, de chá, ok? Colher de chá. E as 2 colheres de sopa de açúcar. Nesse caso eu estou usando a mascavo, mas também pode ser açúcar normal. Eu vou misturar bem o açúcar, o fermento e o sal, ok? Para eles se misturarem. E em seguida eu vou deitar a água quente. Muito bem. Vou aguardar um momento, vou mexer até essa mistura ficar homogênea.
Misture bem até você ver que aqueles granuladinhos do fermento tem uns desaparecidos, que ele tem que derreter aqui, ok? Que ele vai reagir aqui, a água está morna, junto com o açúcar e o sal, ele vai virar uma solução leitosa. Após misturar bem, a nossa mistura vai ficar assim, ó, com aspecto de uma água, de um leite, fica leitoso, ó, não tem mais a presença do fermento, quer dizer que o fermento se diluiu nessa mistura. Agora, nesse caso aqui dessa receita que eu vou fazer, como eu gosto de pão integral, eu vou colocar aqui nessa mistura uma xícara, vou substituir aquela de 3 a 4 xícaras, vou pegar uma xícara dessa de farinha integral para misturar aqui nessa massa. Eu gosto de pão integral, você pode fazer também, substituir essa medida, como eu falei no início, por uma xícara de fubá, você pode fazer broa de milho, ou uma xícara de farinha integral, que você vai fazer um pão integral também. Aí eu vou misturar bem essa farinha. Eu misturo bem, ok? Deixa ela bem misturadinha, quebra todos os floquinhos que sobrarem aí. Você tem que deixar uma massa líquida, bem homogênea também. Olha como ficou o aspecto da massa, olha, ficou uma massa líquida, tá vendo? Com a farinha. É importante você que está fazendo essa receita, fazer esse processo aqui antes de acrescentar o restante da farinha para mexer a massa. Agora, deixa descansar essa massinha aqui mole, junto com o fermento, que ainda está reagindo aqui com o açúcar, o sal e a manteiga, ok? Deixa ele reagir. A hora que tiver levantando algumas bolinhas aqui que o fermento está reagindo, aí nós vamos finalizar o processo, ok? Então, aguenta aí uns 10 minutinhos, aí a gente volta para cá novamente. Durante esses 10 minutos, você cobre essa bandeja com um paninho, ok? Que ele vai fazer o que? Um processo de fermentação nessa esponja aqui de massa. Isso que vai dar o resultado da maciez do pão e na finalização de um pão com a massa bem leve. Então daqui 10 minutinhos nós estamos de volta. Então vamos lá. Vai se passar aqui quase 10 minutos, ok? Não vou deixar mais que 10 minutos, 10 minutos está bom demais. A massa ela ficou agora um pouco mais durinha e cheio de bolinhas, quer dizer, o fermento já reagiu, já começou a reagir. Então agora nós vamos terminar o processo aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar a farinha branca agora. Eu vou colocar, já tinha colocado uma xícara, ok? Agora é a segunda xícara, vou mexer, vou misturar. Então não joga toda a farinha dentro, que é para você ir controlando o ponto da massa. A massa vai começar a ficar farinhenta, né? Ainda tá morna. Aquela última, a quarta xícara de farinha vai ser para quê? Para deixar a massa no ponto. Então chega um ponto que você vai mexendo e a massa fica muito pesada para mexer com a colher aqui. A massa fica já bem pesada. A massa fica bem pesada. Agora é hora de pôr a mão na massa. Detalhe, é bom que a mão esteja sempre limpa, ok? Óbvio. Nesse caso a minha mão já está limpa. Então, vamos lá. Eu vou jogar farinha aqui para tirar essa massa da colher.
Eu tiro a massa, agora é hora de pôr a mão na massa. Ok, ó, colher limpinha. Agora nós vamos, posso já jogar, ó, toda essa xícara e agora, ó, mão na massa. Então nós vamos sovar bem essa massa, sovar bem até ela ficar bem consistente. E nesse caso aqui, ó, a massa tá bem, ó, a massa tá bem sovadinha. Ela não tá grudando na mão, não tá grudando muito, né? Eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha. Mas só um pouquinho de farinha para ela não grudar na mão. Também terminar de sovar. Ó, tá aqui a minha massa, ó. Não tá grudando mais na mão nem na bacia, ok? Ó. Então a massa tá bem elástica, ó. É num ponto bacana. O que eu vou fazer agora? Lógico que para não grudar. Eu vou deixar essa massa descansar. Ó, vou deixar a massa aqui para descansar um pouco, ok? Então agora você deixa essa massa descansar por mais ou menos de 5 a 8 minutos. Para o fermento já começar a reagir, para ela começar a crescer, ok? Então espera mais um pouquinho aí, mais de 5 a 10, entre 5 e 10 minutos já tá bom, ok? Novamente, ok? E daqui a pouco a gente volta. Vamos lá então finalizar aqui o nosso processo. Bom, minha massa já descansou aqui, já tá meio elástica. Agora é hora de finalizar o processo e fazer aqui as porções. Então essa massa que eu fiz, como eu disse no começo, ela rende 3 porções. Eu vou esticar a massa, depois eu corto ela nas porções que vai ser cada pãezinho. Bom, para finalizar aqui esse processo, o que eu vou precisar aqui para fazer como uma estufa artificial? Vou precisar de uma bandeja como essa aqui, ó, fina, e do mesmo tamanho uma maior, ok? Depois eu vou aquecer e vou deixar aqui dentro com os pãezinhos. Ela aquecida, ela vai fazer uma estufa e o pão vai crescer. Vamos então dividir aqui os pãezinhos em proporcionalidade. Então eu tenho aqui a minha massa, eu vou cortá-la. Vou cortar a massa, dividir em 3 partes e vou montar os pães. Então vamos lá. Eu vou abrir a massa, ó, na mão mesmo, porque ela já está reagindo aqui na parte de fermento. E vou dobrar, fazer o formato de pão. Você pode fazer redondo, você pode fazer florzinha. Usa a criatividade e faça um pão da maneira que você gostar. Eu gosto de fazer o meu pãozinho assim, meio pão francês. Eu vou colocar ele aqui na bandeja. Eu vou deixar um outro pouquinho maior, só para vocês verem o tamanho que fica depois da massa. Você pode dividir em partes iguais. Eu procuro fazer no máximo 3, justamente por causa do consumo. Então, para cada pãozinho que eu vou assar, eu vou gastar em média aí 15 minutos. Depois nós vamos programar a assadeira, vai ser 15 minutos cada pão desse assado, ok? Mais um pãozinho. Essa bandeja aqui, essa forma, ela está untada. É legal que você, antes de colocar o pão ali, você unte ela com azeite, farinha, para que não grude na hora de você for tirar para colocar na assadeira. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou abrir a massa e vou modelar o pãozinho. Por que eu abro a massa assim e modelo? Porque ela fica mais fácil de crescer. E eu já tentei fazer ele já fazendo no formato, ele não entra ar dentro e depois o fermento não reage. Então eu vou deixar aqui, ó, as 3. Vou reservar ela agora aqui. Bem, tá aqui os 3 pãezinhos, olha o tamanhozinho que tá.
Agora eu vou fazer o que? Eu vou aquecer essa outra forma no fogo e vou colocar ela quente aqui em cima e vou cobrir e vou deixar para aproximadamente uns 45 minutos a 1 hora, que é para o pão crescer. Depois nós vamos pro processo de assar. Vamos aquecer então a forma para virar a estufa aqui. Então isso aqui vai virar uma estufa, vou aquecer. Eu estou aquecendo a forma, ó, no fogo mesmo, ó. Ok? Vou deixar ela mais ou menos aqui 1 minuto aquecendo, ela ficar bem quente. Aí depois dela bem aquecida, eu coloco ela em cima daquela outra forma e cubro. Ok? Cuidado para manusear isso, use aquelas luvas de silicone, que ela não queima a mão. Cuidado para não se queimar, tudo bem? Não deixe também ao alcance de crianças que podem encostar a mão aí e queimar. Então já moldei os pães, ok? Então vou deixar ele aqui agora por volta de 45 minutos a 1 hora. Esse tempo é o tempo que o meu pão vai crescer e aí eu posso levar ele para a assadeira. Agora vamos colocar aqui a nossa forma aquecida que vai virar uma estufa. Então eu estou com a luva de silicone, ela está bem quente. Cuidado para não queimar as mãos. Eu venho aqui, ó, tampo, ó, tá certinho. Então aqui dentro agora vai virar uma estufa. Enquanto isso, eu volto aqui, ó, cubro, deixo aqui por volta de 1 hora até que essa forma ela venha a ficar fria, ok? Então ela vai perder calor aqui. Enquanto isso, o meu pão lá dentro ele vai reagir e vai o que? Ele vai crescer, ok? Então não deixe a forma esquentar muito, tá? Detalhe, senão você vai colocar o pano aqui em cima e pode queimar. Então o que? Ser quase 1 minutinho ali no fogo médio, ela aqueceu, você põe aqui em cima, não deixe aquecer muito, senão é perigoso queimar, ok? Tome cuidado, que é só para fazer, ó, vem, tá um calorzinho bem agradável, que é a estufa que vai crescer o pão. Daqui a pouco a gente mostra o resultado. Ok, de volta, vamos ver como que ficou o nosso crescimento da massa. Ok, então já cresceu um pouquinho. Ele já cresceu um pouco e depois que nós formos assar, ele vai passar por outro processo de 10 minutos dentro da assadeira. Então vamos preparar então a assadeira para já começar a assar os nossos pães. Então vamos preparar a nossa assadeira. Eu vou regular aqui, nós vamos pré-aquecer ela durante 10 minutos em 200 graus. Okay? Então você coloca aqui em 200 graus e vamos colocar aqui, ó, 10 minutos. Bem, então aqueça a sua air fryer durante 10 minutos e depois nós vamos colocar aqui o nosso pão. Então a nossa assadeira já está aqui, ó, 10 minutos aquecida e agora nós vamos colocar aqui, ó, o pãozinho. Vamos esperar ela desativar aqui para colocar o pão para assar. 10 minutos. Então, agora com cuidado, nós vamos abrir aqui. A assadeira está muito quente. E aqui dentro nós vamos jogar um pouquinho de farinha. Ó. Justamente para o pão não grudar na hora que ele terminar de assar. Bom, aqui eu já tenho os pães bem crescidos, ó. Daquele volume que estava quando nós enrolamos ele. Agora com cuidado nós vamos pegar ele e pôr aqui dentro. Ó, o pão. Vou colocar ele com cuidado para não queimar a mão. Bem, ó. Colocamos ele aqui dentro. Vamos deixar ele aqui por mais 10 minutos, ok? Porém, vamos colocar aqui uma temperatura de 150 graus. Temos aqui 120,
140, 160. Vamos colocar entre os 160 e 150. 150 graus para depois nós assarmos ele em 15 minutos, tudo bem? Então aguarda aí 10 minutinhos e já voltamos. Vamos lá então, já passaram 10 minutos aqui dentro, ele fez uma estufa, ok? Ó, já tá bem grande e a casquinha dele já tá bem lisa. Então agora nós vamos programar 15 minutos na temperatura de 150 graus. Vamos aguardar os 15 minutos, aí nós retornamos e mostramos o resultado do pão assado. Até daqui a pouco. Já vai dar uns 15 minutos aqui, nós vamos tirar o pãozinho para ver como é que ficou, ok? Então vamos lá, contagem regressiva. Maravilhas! Vamos ver então como que ficou o nosso pão depois de assado. Tcharam! Assadinho no ponto. Olha só o pão como que ficou, bem assado. Aqui, ó, moreninho por cima, ok? No ponto, acabou de sair. Olha o tamanho dele, aí não, bem grande. Então é isso aí, pessoal. Viu só? Demorou um pouco, né, pra gente terminar de fazer o pão. Repita esse processo com os outros 2 pãezinhos que vocês fizeram. Esse foi o primeiro, está aqui, ok? Um pão prontinho. Vou até cortar ele aqui pra gente ver como ficou por dentro. Vou cortar ele. Acabou de sair, ó, casquinha bem crocante. Saindo fumacinha. Olha isso. Saindo fumaça. Que delícia! Agora eu vou saborear esse pão. Espero que vocês façam aí. Ó, saindo fumacinha. Olha só a maciez, ó. Ó, a casquinha bem macio, ok? Ó, que cheiro maravilhoso. Muito bem, essa foi a receita. Façam aí na casa de vocês também. Observando aqueles passo a passo, é importante que você deixe aquela primeira massa reagir e depois você introduz a farinha, deixa no ponto, deixa a massa descansar 1 hora. Esse processo que eu fiz aqui demorou 1 hora entre a massa descansar e eu começar a assar. Eu esperei lá entre 35 e 40 minutos. Depois eu aqueci aqui mais 10 minutos, a massa ficou descansando ainda. Deixei ele aqui mais 10 minutos, isso deu 1 hora mais ou menos, ok? Depois eu deixei assar por 15 minutos. Eu aqueci em 200 graus, depois eu alterei aqui para 150 graus e deixei assar por 15 minutos. Então dá esse resultado aqui, um pão excelente de sabor, de maciez, a casquinha fica bem crocante, uma delícia. Experimente aí, faça aí na casa de vocês. Se você tem um air fryer, aproveita essa tecnologia muito legal, gostei demais dessa assadeirinha, não só fazer pão, mas outras coisas. Porém, é aquilo que eu disse, né? Ela consome um pouquinho de energia, mas você não vai ficar fazendo pão todos os dias. Aqui eu faço 3 pães aqui. A cada 3 dias eu uso ela para fazer o pão. Excelente, fica aí a dica. Se vocês gostaram do vídeo, clique aí no joinha, façam e depois vocês digam aí como é que foi a sua experiência aí com o air fryer fazendo essa receita. Vou deixar aqui embaixo na descrição os ingredientes para vocês fazerem e vocês acompanham no vídeo aí como fazer passo a passo, beleza? Te vejo na próxima aí. Agora eu vou tomar um delicioso café com pão com manteiga quentinho. Até a próxima, pessoal. Até mais.